seu nome completo? Alcir Borges de Souza Meira. Nasceu quando em Belém? 8 de abril de 1934, em Belém. Seu pai? Otávio Augusto de Bastos Meira, minha mãe, Maria Irene de Souza Meira. A família era grande? Sou casado com Franci Brasil Meira e tenho 2 filhos, César Augusto Brasil Meira e André Brasil Meira, e 2 netos, Ricardo Meira e Natália Meira. Seus irmãos? Meu irmão tem um único irmão, Paulo Meira, Paulo Rúbio de Souza Meira, que é casado com Lúcia Cândida Meira. Mas só foi esse irmão ou algum morreu antes? Não, só houve esse irmão mesmo, só nós 2. Como foi a sua infância? Olha, a minha infância foi muito prazerosa, porque nós morávamos na Benjamin Constant. Naquela época da minha infância, Belém tinha poucas ruas pavimentadas. Então, a maioria eram ruas de terra. Havia de pavimentação na Presidente Vargas, que era naquele tempo 15 de agosto. Havia Nazaré pavimentada, Cesadeiro Corrêa pavimentada e a Independência até o Largo de São Brás. O restante tudo era terra. Então, a nossa rua, sendo de terra, era o nosso playground. Ali nós jogávamos futebol, empinávamos papagaio, peteca, todas as brincadeiras infantis e juvenis. E a nossa casa tinha um quintal muito grande, cheio de árvores frutíferas e cheio de animais. Nós tivemos toda espécie de animais que você possa imaginar, desde, digamos, um periquito a um carneiro, ou a um esquilo, chegamos a ter um esquilo, inclusive. Uhum. Então, foi uma infância muito prazerosa, muito agradável, muito boa, porque foi uma infância diferente da que temos hoje, que as crianças ficam em cima dos computadores ou trancadas, dos celulares não tem mais e não tem mais contato com a natureza. Uhum. As crianças não conhecem mais os animais, não conhecem as plantas, as frutas, não conhecem mais nada. Então, há um distanciamento hoje muito grande do homem com relação à natureza, e principalmente na infância, que é quando ele começa a preparar o seu caráter. Uhum. Então eu tive uma infância realmente maravilhosa, porque era trepado nas árvores, colhendo as frutas, junto com os animais, e na rua brincando com os meus colegas, de modo que foi realmente uma infância muito prazerosa. Passava férias em Mosqueiro? Férias em Mosqueiro. No tempo em que o Mosqueiro a gente ia de Almirante Alexandrino, de navio, e que quando nós voltávamos, a gente sabia se estava longe ou perto de Belém, porque se via lá adiante a silhueta da caixa d'água. Uhum. Aí veja só que coisa terrível, a caixa d'água foi demolida, vendida como ferro velho, e era o símbolo da cidade de Belém. Então, essa era realmente a minha infância, uma infância muito feliz. O senhor passava as férias lá no Hotel Farol? Não, nós tínhamos casa. Nós tínhamos casa, mas o Farol era o nosso ponto de apoio, porque a nossa casa era quase ao lado do Hotel Farol. E era realmente muito, muito agradável. Eu tenho lembranças inesquecíveis, imemoráveis do Mosqueiro, da minha infância no Mosqueiro. Uhum. E a sua formação? Como ela se iniciou? Eu estudei no Colégio Moderno a vida toda, até ir para a universidade. Aliás, universidade não, porque naquele tempo ainda não existia universidade. Mas até o curso superior, eu estudei no Colégio Moderno, desde a alfabetização até o curso científico. E por que não no Parque de Carvalho? Porque o Colégio Moderno ficava próximo da nossa casa, primeiro. Segundo, era um colégio particular em que havia, naquele instante, algumas inovações na técnica de ensino, porque eles tinham que angariar justamente o interesse da população em colocar seus filhos lá no Colégio Moderno. Então, houve uma série, digamos, de circunstâncias que nos levaram para o Colégio Moderno. E, a partir daí, realmente, o Colégio Moderno ficou quase como o colégio da nossa família. A partir daí. Qual o balanço que o senhor faz dessa sua formação? Ela foi uma boa formação? Eu acho que muito boa, talvez, eu diria até excelente. Vou lhe explicar por quê. No Colégio Moderno, a partir do curso ginasial e depois no científico, o corpo docente do Colégio Moderno era o que se poderia chamar a crème de la crème. Nós tínhamos, para lhe dar uma ideia, professora Anunciada Chaves em História, Eidolfo Moreira em Geografia, Orlando Bittar em Latim, o Alfredo Bonef em Desenho, o Cléo Bernardo em História também, em Português, a professora Ida Valmont, em Literatura, professor Francisco Paulo Mendes,
Então, todos aqueles que depois se transformaram os ícones da universidade, quando criada, foram meus professores no curso ginasial. Então, era realmente um privilégio ter aquela equipe de professores. Professor Pinheiro sozinho em ciências, professora Lucy e Lili em francês. Havia realmente um naipe extraordinário que depois se transformou nos professores mais importantes da Universidade Federal do Pará, quando criada. Então, e quem o senhor lembra dessa sua geração de moderno? De colegas? Sim, colegas. Olha, colegas, bem, são tantos que a gente acaba até ficando meio embaraçado de responder, né? Mas tem o Aderbal Meira Matos, meu primo, o meu irmão Paulo, também era contemporâneo, um ano à frente, porque ele é um ano mais velho do que eu. Bem, agora realmente me falha a memória de lidar. Mas ele então foi uma boa educação. Muito boa, inclusive foi não só em termos de aprendizado direto, mas principalmente em termos de comportamento também, né? Porque havia uma certa disciplina no colégio. E uma coisa interessante, naquela altura não havia colégios mistos. Os colégios públicos todos eram masculinos e femininos. Era Paz de Carvalho, Colégio Nazaré, masculino, Gentil Bittencourt, Santa Rosa, feminino. E o Moderno inovou como o primeiro colégio misto, o que realmente eu achei que foi uma coisa muito boa, porque nos deu assim uma maior sensibilidade no tratamento com o outro sexo. E essa integração me parece que é realmente muito importante, tanto é que depois os colégios que eram de um único sexo passaram a ser colégios mistos. Todos os demais colégios passaram a adotar essa condição de colégio misto. O primeiro a fazer isso aqui foi o Colégio Moderno. Foi o Moderno, o primeiro até a fazer. Quando o senhor ficou no Moderno? Eu fiquei no Moderno até o vestibular de engenharia, que foi exatamente em 1900, deixa eu ver aqui, 52. Passei direto pelo vestibular para os cursos de engenharia e o restante do curso eu fiz na Escola de Engenharia do Estado do Pará, que era uma escola autônoma e que não tinha nenhuma vinculação com nenhuma universidade, porque não existia universidade. Então o senhor fez o vestibular em 52? 52. Antes, por que engenharia? O que lhe levou a essa opção? Porque, já que seu pai era advogado? Até algumas vezes... O lógico era ser advogado. Exato. Algumas vezes já falei sobre isso. Eu digo o seguinte, que num bom sentido, eu fui a ovelha negra da família de juristas. Por quê? Porque uma família toda de juristas. Meu bisavô era advogado, meu avô advogado, meu pai advogado, meu único irmão advogado, quase todos os tios advogados, e eu resolvi seguir a carreira tecnológica. Mas porque havia já dentro de mim aquele sentimento das áreas tecnológicas e também muito de artista. Eu sou neto de italiana, minha avó materna era italiana. Eu acho que o sangue italiano veio contribuir para essa minha formação mais para o lado artístico, mais pendor artístico do que o pendor das letras de imediato, né? Então foi muito importante para mim... Quando o senhor fala artístico, por causa das artes? Sim, por causa das artes. Antes a questão dos operários, dos engenheiros, era uma arte. Sim, veja bem o seguinte, nós não tínhamos em Belém, naquela altura, arquitetos. Se não me falha a memória, tinham 3 arquitetos em Belém. E todos formados fora, porque não havia escola de arquitetura, evidentemente. Então, o engenheiro usava a sua tecnologia acoplada também à arte. Então, fazia também o papel de arquiteto. Quando o cliente vinha e contratava um engenheiro para fazer uma construção, estava implícito no trabalho dele, inclusive no valor que seria cobrado, estava implícito a execução dos projetos, não só de engenharia, mas também de arquitetura. Então a gente fazia projeto de arquitetura, projeto de estrutura, de hidráulica, de elétrica. Todos os projetos para poder construir aquela residência eram feitos por um único homem, um único técnico, que era o engenheiro. Mas o que lhe chamava mais a atenção era essa parte de que seria hoje o arquiteto, planejar, pensar isso. Eu, desde a minha infância mais tenra, eu me centrava sempre nas revistas de arquitetura, não nas de engenharia, e em tudo que dissesse respeito à arquitetura.
E a minha tendência natural e o meu desejo pessoal era fazer arquitetura. Acontece que naquela altura não tinha, como falei há pouco, as escolas de arquitetura. Não tinha uma escola de arquitetura em Belém. E eu então consultei meu pai e digo, olha, pai, eu gostaria de fazer arquitetura. E meu pai, que era um homem muito ponderado e que tinha bem centrado aquilo que devia ser feito, me disse, olha meu filho, se você quer, vai ter que fazer fora de Belém, porque não tem arquitetura em Belém. Você terá que ir ou para o Rio, ou para São Paulo, para um outro local em que haja o curso de arquitetura para fazer esse curso. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, eu temo que você vá e não volte. E eu acho que nós todos temos um compromisso com a nossa terra de estudar aqui, de fazer o nosso curso aqui e depois trabalhar aqui, dando tudo para a terra onde você nasceu. Então, eu não gostaria que você saísse de Belém e fosse para outro centro. Aí por isso foi para a escola de engenharia? E aí a opção que teria mais próximo de arquitetura era engenharia. Então eu fui e fiz engenharia, mas sempre com aquele plano de no futuro fazer arquitetura. Quando eu ingressei na Universidade Federal do Pará e que participei da direção da universidade, eu tive a oportunidade de começar a pensar na criação do curso de arquitetura.